no topo disso, uma coisa que eu queria falar é sobre precificação e por que isso é relevante no momento que a gente está fazendo o processo de teste. É que, da mesma forma que eu falei no início, um pouco mais cedo, sobre a parte do Google Forms, falando sobre como fazer as perguntas para o seu usuário, é muito comum que a gente queira testar, que a gente queira ter feedback das pessoas e queira, de alguma maneira, fazer um produto gratuito, fazer um serviço gratuito, dar algum tipo de desconto, alguma maneira assim. Principalmente o serviço ou produto gratuito é o mais comum. Só que isso gera um descasamento que você nunca vai saber de fato se a pessoa ela está fazendo aquilo porque a pessoa ela gosta de você e está fazendo isso de graça, ou se de fato ela viu o valor. E é por isso que a gente sempre indica, você vai pegar em literaturas, e a gente aqui na Inventivos fez isso desde o início também, é como que você já consegue precificar a sua solução, o seu produto ou serviço desde o dia zero. Porque aí sim, de fato, você vai conseguir avaliar se a pessoa não está fazendo isso só porque, de fato, ela é sua amiga, se a pessoa quer te ver feliz e acaba fazendo, por exemplo, participando dessa aula que a gente falando de uma escola, para te dar algum tipo de... para te ver feliz, por exemplo, ou se de fato ela tem interesse e ela teve tanto interesse que ela de fato pagou por isso. Então, é bem importante quando a gente quer diferenciar esse processo de avaliar a demanda, entender o público, que aqui você consegue fazer um tipo de teste e entender como é essa pessoa, mas quando a gente está falando de MVP, a gente está falando de uma solução que funciona, que vai do início até o fim, que mesmo que não seja de uma maneira replicável, que dependa muito de você, mas que o seu cliente viu interesse e que essa pessoa ela quer comprar de você. E aqui eu queria dar alguns passos de uma maneira bem rápida para falar sobre precificação. E aqui eu queria contar um caso que acontecia bastante quando a gente tinha esse marketplace em Salvador. A gente ia muito para feiras. Para quem é de Salvador, lembra que tinha bastante feiras, 2012, 2013, 14, 15, tinha bastante feiras em Salvador. E sempre quando a gente ia, sempre acontecia um fenômeno que era triste, que algumas pessoas iam para a feira, elas pagavam, por exemplo, 200, 300 reais para ir para a feira, e no final elas vendiam 500 reais e elas imaginavam que tinham lucro, e no final das contas elas viam que tiveram prejuízo participando da feira. Por quê? Porque elas esqueciam do momento que elas estavam indo para lá de listar todos os custos que elas tinham para ir lá e na feira. Então, não é apenas o produto que ela está vendendo, mas o almoço que ela vai ter que gastar, o transporte que ela vai ter que gastar para levar os produtos também, talvez alguém que ela tenha que pagar para que ela consiga ficar mais um dia nessa feira, por exemplo. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui sobre precificação de produtos é listar os seus custos fixos e variáveis. E aí, de uma maneira rápida, para que a gente consiga entender o que são custos fixos e variáveis, fixo, como o próprio nome diz, é tudo aquilo que ele não vai variar ao longo do tempo. E como é que você consegue entender isso? São os custos que não têm a ver com a produção do seu produto. Então, o seu aluguel, por exemplo, o salário de algum funcionário, nesse caso, o MEI pode ter até no máximo um funcionário, o aluguel, a luz, a água daquele lugar que você está fazendo, produzindo o seu produto, por exemplo. Esses são custos fixos, e são um tipo de custos que eles não têm a ver com a produção ou com a venda do seu produto. E já os custos variáveis, por exemplo, são aqueles custos que estão ligados à produção ou venda. Então, se você tem algum salário de vendedor, bônus de vendedor, se você compra insumos para você poder produzir algo, fazer um serviço em cima daquilo e vender mais à frente, se você compra para revender, isso é um tipo de custo variável também. Todos aqueles tipos de custos que têm a ver com a produção ou a venda. No caso da internet, se você faz tráfego pago no próprio YouTube, isso entraria como custo variável também. Então, você listar esses custos fixos e variáveis é extremamente importante, didático para você entender o quanto de dinheiro você precisa ter na sua empresa. As pessoas que falam sobre reserva de emergência, reserva financeira, falam também que existe aquele valor de portas abertas, né? Então, você ter 6 a 12 meses de dinheiro em caixa. Na pandemia, a gente viu que logo quando a pandemia foi iniciada, em março de 2020, quando a gente teve o início do lockdown, um estudo saiu que cerca de 70% das empresas no Brasil não tinham mais do que 3 semanas de caixa para conseguirem rodar. Nesse caso, eram empresas do setor de alimentação, era comércios, restaurantes e tudo mais. 70% não tinham mais do que
3 semanas de caixa para conseguir fazer o seu negócio rodar. Então, listar esses custos fixos variáveis é extremamente importante para o seu planejamento financeiro. Uma coisa que as pessoas acabam se esquecendo são impostos e taxas. No caso do MEI, você tem o seu próprio DAS, mas você poderia ter ICMS, você poderia ter ISS, por exemplo, caso não fosse esse enquadramento. Então, você teria esses impostos. Você tem taxas de cartão de crédito, taxas bancárias, enfim, tem outro tipo de taxas que você consegue ter. Então, você lista seus custos fixos, variáveis. Para cada tipo de produto, você tem esses impostos ou taxas também. Aqui tem uma conta que não existe um valor específico, não existe um valor direcionado, e aqui você consegue fazer a melhor mudança que faça sentido para você, que é essa margem de lucro. Você precisa, uma vez que você tem um custo fixo e variável para você conseguir produzir esse produto, você precisa colocar em cima disso uma margem de lucro para que no final das contas, né, como o próprio nome diz, você tenha o lucro na venda do produto. Então, aqui a gente está fazendo o processo inverso, né? A gente está pegando os custos, adicionando impostos e taxas, e em cima disso a gente está adicionando uma margem de lucro, e aí sim a gente tem de fato o nosso preço de solução, o nosso preço de produto, o nosso preço de serviço, para que a gente consiga oferecer isso para o mercado. E também, principalmente se você está falando de serviços, de produtos também, na verdade, você consegue analisar com outras empresas, analisar no mercado, analisar em sites que você consiga ter comparativos de informações para você entender se aquele preço que você está querendo praticar, ele faz sentido dentro do mercado, se ele destoa, se ele vai muito para baixo, muito para cima. Então, de passos de uma maneira um pouco mais rápida, maneira um pouco mais sintética e mais simples, principalmente pensando em MEI. Esse daqui são os 4 passos que a gente precisa executar. E, principalmente, o pensamento que a gente precisa falar aqui, eu queria que ficasse gravado na mente de vocês, é esse daqui, é o pense grande, comece pequeno, aprenda rápido. As ferramentas do YouTube estão aqui para que você consiga iniciar o negócio do zero, que você consiga aumentar o potencial do seu negócio. E, como eu falei lá no início, a internet, ela consegue te proporcionar com que você consiga fazer isso com pouquíssimo investimento, com muito menos do que você teria se você tivesse que abrir uma loja, por exemplo, se você tivesse que abrir um comércio, fazer um site na internet, ou, na verdade, nem mais precisa tanto assim fazer um site, dependendo do seu tipo de negócio. Você consegue ter um canal do YouTube que é grátis também, você consegue vender os seus serviços, você consegue transformar esses seus visitantes, os seus assinantes em clientes. Então, esse daqui é o pensamento que a gente gostaria de trazer para vocês, que é o pense grande, comece pequeno e o aprenda rápido. E, por fim, de fato, é você definir quando que você vai conseguir fazer isso. Eu acho que o principal é a gente fazer o save the date da solução, daquilo que a gente quer fazer. De fato, é a gente definir um tempo para que a gente consiga fazer isso. Principalmente na experiência que a gente teve na Inventivos, trazendo pessoas, acompanhando pessoas que estavam começando esse processo de empreender, ou nem necessariamente empreender, mas começar um novo projeto. A gente viu bastante que o que as pessoas precisavam em alguns momentos era uma data de início, principalmente o que as pessoas precisavam no momento era um apoio de comunidade para conseguir seguir e se desafiarem a conseguir executar esse processo de colocar uma data, de fato, daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses, é extremamente importante e relevante para que a gente consiga executar um plano, para que a gente consiga ver as aulas que a gente ver os módulos que a gente vai ter aqui no YouTube e, de fato, conseguir executar isso. Então, se eu pudesse dar uma dica, um direcionamento para vocês, defina uma data, seja daqui um mês, 2 meses ou 3 meses, para que você consiga fazer esse primeiro teste, consiga fazer esse primeiro MVP, consiga, de fato, fazer uma primeira pequena solução e oferecer para o seu público e entender se eles vão comprar e usar o ecossistema aqui do YouTube para que a gente consiga fazer isso acontecer.